Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo sobre a Bíblia, da estrutura geral da Bíblia. Hoje nós iniciamos a última série do Antigo Testamento, que são os livros proféticos. Você pode acessar a playlist, cujo título é Estudo da Bíblia, e ver os vídeos anteriores. Nesses vídeos eu busco dar, baseado num livro que se chama 30 Dias para Entender a Bíblia, uma visão geral, estrutural da Bíblia. Você vendo o conjunto, você vai entender melhor como foi organizada essa coleção maravilhosa de livros. São autores diversos, com temas diversos. Fio condutor, sempre um Deus. Mas você tendo essa visão geral, você consegue se situar e entender melhor. De maneira geral, nós temos duas grandes coleções de livros. Bíblia, coleção de livros. Antigo Testamento, Novo Testamento. Essa primeira coleção, Antigo Testamento, nós temos três tipos de livros: livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Profético nós vamos ver hoje. Qual a importância? Eu não posso ler um livro profético da mesma maneira que eu leio um livro poético. A intenção do autor era diferente. Então, nós separamos por grandes temas para entendermos melhor o Antigo Testamento. Aproveitando, se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva. Eu faço 4 séries de livros. Livro dos Espíritos, onde eu dou uma pincelada sobre o tema para que depois você vá até o Livro dos Espíritos e estude, e leia e entenda melhor. O livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier, cujo tema central é mediunidade. Faço a leitura com os comentários para que a gente absorva a maior parte possível de tanta informação que ele traz sobre mediunidade. Tem também essa série sobre a Bíblia. Hoje eu encerro essa edição do Antigo Testamento. Nos próximos vídeos nós vamos ver o Novo Testamento. É uma coleção com a qual nós temos mais familiaridade, que são os evangelhos, as cartas, Atos, Apocalipse e por aí afora. Então eu vou iniciar uma nova playlist para facilitar quando for procurar no canal. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, comente. Vamos então ao último vídeo da série do Antigo Testamento, livros proféticos. Bom, o que são profecias? A primeira coisa, o que é uma profecia? É a proclamação da palavra de Deus, tanto para o futuro como para o presente. Então, profecia não é só eu falar o que vai acontecer no futuro. Muitas vezes é a palavra de Deus sobre o que está acontecendo nesse momento. Bom, os profetas da antiguidade, eles tinham uma característica. Se ele não fosse um profeta de Deus, ele não tinha muito futuro pela frente. Ele lançava uma profecia. A profecia não se cumpria, azar o dele, ele ia ser morto, né? Ia ser apedrejado até a morte. Então, não é como hoje que aparecem diversos profetas falando em nome de Deus e falam cada bobagem que dá até medo. Se fosse na época do Antigo Testamento, eles iam simplesmente ser apedrejados e não sobrava nenhum para contar a história. Então, não tinha falsos profetas na época do Antigo Testamento, que eles morriam. Falou bobagem, não se cumpriu a palavra de Deus, morreu, tá? Nós temos 17 livros proféticos no Antigo Testamento.
Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses 5 são chamados de profetas maiores. Bom, por que profetas maiores? Porque eles eram mais altos, eles eram melhores? Não, simplesmente porque o livro deles era mais extenso, era mais grosso. Então, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel são os profetas maiores. Os outros, o livro de cada um deles é menorzinho, então são profetas menores. Quem são? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São os profetas menores, porque o livro deles é menos extenso. Nós temos basicamente 3 tipos de livros proféticos: pré-exílio, exílio e retorno. Exílio tanto da Babilônia como da Assíria, que o povo judeu foi exilado para a Síria e para a Babilônia, depois eles voltaram. 12 dos livros proféticos foram escritos durante o tempo coberto no livro de 2 Reis. Este livro registra o declínio das nações de Israel e Judá. Uma coisa que a gente precisa ter em mente ao ler, bom, primeiro, não é um livro escrito por um único autor. Então, tem uma variedade muito grande de estilos e de informações. Segunda coisa, certos temas que existem num livro, ele é repetido de maneira um pouquinho diferente em outro livro. Então, não é uma história linear. Nós não vamos ter uma ordem cronológica dos eventos. Nós precisamos entender isso, senão fica tudo muito confuso. E nós vamos ver que, às vezes, por exemplo, falava um exército de 7.000 homens. Num outro livro, ele fala um exército de 70.000. Existem essas incoerências. Nós precisamos entender e não desqualificar as informações simplesmente porque tem discrepância. Não é um livro onde eu faço um inventário de tudo, não. São escritos por autores diferentes em épocas diferentes. A principal mensagem desses profetas, da época do 2 Reis, as nações deveriam parar de pecar e retornar a Deus. Então os profetas alertavam: vocês estão fazendo bobagem, vocês estão se afastando da lei de Deus, voltem, senão vocês vão ser punidos. Foram punidos com exílio. Ezequiel e Daniel pregaram durante o exílio. Ageu, Zacarias e Malaquias pregaram durante o retorno. Nós temos 4 características principais desses livros proféticos. Primeiro, a designação de profetas maiores e menores, como eu falei anteriormente. Profeta maior, livro mais comprido. Profeta menor, livro mais curto. 2, período de tempo, como eu acabei de falar: pré-exílio, exílio, pós-exílio. Terceiro, previsão, visualizando o futuro. Muitos desses livros foram dedicados a coisas que aconteceriam no futuro. E 4, profetizar, proclamando os ensinamentos de Deus. Então, nós temos 3 características do profeta que proclama os ensinamentos de Deus. A primeira, expõe o pecado e chama a pessoa para que assuma um estilo de vida com moral mais alta. Ele diz: olha, está fazendo bobagem. Segundo, avisa sobre o julgamento caso a pessoa não mude. Olha, você está fazendo isso, você vai sofrer as consequências. E terceiro, proclama o futuro Messias. Então, nós vemos que tem todo um encadeamento. Nós temos esse período dos profetas, muitos previram o Messias, que também é chamado de Cristo, que é o ungido, aquele que viria libertar o povo hebreu. Nós precisamos entender isso
para entender depois as referências ao Messias no Novo Testamento. Com isso, nós concluímos o Antigo Testamento e no próximo vídeo nós iniciamos com o Novo Testamento. Que Jesus nos abençoe. Até o próximo.